Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 37 até o versículo 41. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? E respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos orar? Santíssimo Deus, nosso eterno Pai, em o nome do vosso Filho unigênito, nosso Senhor Jesus, nós oramos pedindo a Ti, Senhor, nesse momento que a Tua palavra vai ser, que já foi lida, vai ser exposta, que o Senhor venha nos abençoar, com o objetivo de transformar-nos, Senhor, por intermédio da Tua palavra, que o Senhor fale conosco, Pai, que possamos ser transformados por ela, Pai, que possamos viver a nossa vida, uma vida cristã autêntica, neste mundo que jaz em trevas, e o Senhor transforma-nos, Pai. Ajuda-nos, é o que nós pedimos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, no dia de hoje domingo, né, dentro do calendário cristão, hoje é o domingo da Santíssima Trindade, é uma data que é comemorada desde o século IX. E uma das coisas bastante interessantes quando a gente fala que nós adoramos um Deus e ao mesmo tempo é um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E a gente vê na palavra de Deus, pela palavra, a ação, né, desse Deus triuno, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a ação de cada uma das pessoas, algo que nós chamamos de economia da Trindade. Por exemplo, o Pai que predestina, que escolhe antes da fundação do mundo os seus eleitos, chega no devido tempo, ele envia o seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, e depois no momento da ascensão do nosso Senhor Jesus, ele envia o seu Espírito Santo, o Espírito Consolador, para estar com a sua igreja para sempre. E nesse momento que nós lemos esse texto aqui, destas palavras, vamos só recapitular o que estava acontecendo. É aquele momento do dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Muitos acreditam que naquele momento ali se iniciou a igreja cristã com o derramamento do Espírito Santo. Os discípulos, depois que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, estavam aguardando a promessa do Pai. O Senhor Jesus tinha dito para eles lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 8, dizendo para eles: Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então eles estavam aguardando esse momento, a qual do céu eles seriam revestidos deste poder do Espírito Santo para testemunhar a respeito das coisas que eles testemunharam naqueles dias a respeito da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Cabe lembrar, meus irmãos, que no momento ali de todos os acontecimentos do Senhor Jesus, os discípulos estavam amedrontados. Eles estavam com medo dos judeus, eles estavam com medo da represália dos inimigos daqueles dias. Mas então os discípulos se permaneceram juntos. O Senhor Jesus, a palavra diz que ele permaneceu durante 40 dias com eles. Desde aquele momento da Páscoa, da sua ressurreição, permaneceu 40 dias com eles. E ali eles estavam reunidos ali no cenáculo. Se vocês verem ali na Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, depois que o Senhor é elevado aos céus, então versículo 12, então voltaram para o Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto a jornada de um sábado.
Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago, e todos esses perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, estavam ali aguardando a promessa do Pai e a descida do Espírito Santo, juntos, unidos em oração. E os acontecimentos que sucedem, a escolha ali de um novo discípulo, né, para suceder o lugar de Judas, que é Matias. Mas naquele momento, ao cumprir-se a festa de Pentecostes, aproximadamente 10 dias depois da ascensão do Senhor, então no capítulo 2, volte os olhos ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, então Pentecostes, que era uma festa judaica, que era celebrado ali com as primícias dos frutos ali da colheita, com os primeiros frutos, esta festa que era contada de 50 dias depois da Páscoa. Então, cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, que era ali naquele cenáculo, onde estavam ali aproximadamente 120 pessoas, entre eles os discípulos de Jesus, Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então estavam lá no cenáculo, aguardando a promessa do Pai, e chega aquele momento, ao findar-se ali da festa de Pentecoste, cumprindo-se a festa do Pentecoste, e entra ali vem um som de um vento impetuoso, e enche toda a casa. Então todo o cenáculo é preenchido ali, e começam a aparecer línguas como que de fogo. E olha que interessante que essas línguas não saem dos discípulos, mas elas vêm sobre eles e pousa sobre cada um deles, e todos naquele momento ficaram cheios do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, esse é um cumprimento da promessa do Senhor Jesus, dizendo que, porque na verdade João vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então aqui era o cumprimento das palavras do Senhor Jesus, que dizia que João tinha batizado com água. O elemento era a água, mas naquele momento os discípulos seriam batizados com o Espírito Santo. O elemento agora era do seu próprio Espírito, que viria sobre os seus discípulos. Versículo 5 do capítulo 2, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, quando os habitantes ali de Jerusalém começaram a ouvir, opa, está acontecendo algo diferente ali naquele local. Nós estamos ouvindo falar da nossa própria língua materna. Olha o versículo 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? São pessoas da Galileia. E na maioria das vezes havia entre os judeus um preconceito tremendo contra os habitantes ali e quem era da região da Galileia. Pessoas simples, que tinham seus costumes simples, seu modo de falar simples, uma cultura simples, mas eles estavam ali falando uma língua a qual eles não conheciam. Isso causou admiração de toda a multidão e perguntava: e como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna?
Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui reside, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Então aqueles homens estavam ali capacitados pelo Espírito Santo, falando uma língua que eles não conheciam, mas para aqueles habitantes que estavam em Jerusalém, eles estavam ouvindo, porque era a língua de cada uma das nacionalidades dessas pessoas, e eles ouviam falar das grandezas de Deus. Era algo magnífico, fantástico. Como pode isso ser? Mas naquele momento que alguns se admiram, outros zombam. Olha o versículo 13. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Olha, tudo isso que está acontecendo é pura embriaguez, né? Como diz na versão corrigida, estão cheios de mosto. Então, estão todos ali embriagados com esse vinho doce. Mas algo interessante acontece nesse momento. Eles receberam ali a descida do Espírito Santo e agora estava se concretizando a promessa do Pai deles serem testemunhas. Aqueles discípulos que estavam amedrontados, neste momento eles foram impulsionados pelo Espírito Santo para falar das grandezas de Deus. Uma das coisas que eu sempre falo quando a respeito desse momento do dom de línguas ali, é a respeito da universalidade da graça de Deus. Aquele momento que alguns acreditam que seja o momento de início da igreja cristã, porque é um momento ali que saiu de uma igreja judaica, que era restrito ao povo de Deus, era uma dispensação que era restrita ao povo ali de Israel. Nesse momento o evangelho está sendo ali falado das grandezas de Deus em vários idiomas, mostrando o quê? Que o evangelho, ele é universal. Ele era para todas as pessoas, para todas as línguas, para todos os povos, para todas as etnias, não ficando restrito a um único povo, mas para todos os povos. A mensagem do evangelho, aquilo que estava acontecendo era para poder eles testemunharem a respeito daquele Senhor Jesus, daquele Jesus de Nazaré, que veio a este mundo e que foi levado ao madeiro e por causa dos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia. Então esta mensagem do evangelho deveria ser propagada para todos os povos, línguas e nações. Então, versículo 14, se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu nestes termos. Olha que coisa interessante. Não é só Pedro. Levantou-se Pedro com os 11. Então, todos os apóstolos aqui, e Pedro ali sendo o porta-voz deles, erguendo a voz, advertiu nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vi dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Então ele responde ali, primeiramente, aqueles que zombaram, dizendo que eles estavam embriagados. Mas eles não estão embriagados, sendo esta agora a terceira hora do dia, sendo 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo, olha que Pedro diz, o que está acontecendo é um cumprimento de uma profecia bíblica, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E o que dizia o profeta Joel? É o texto que nós lemos na liturgia, na leitura inicial. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O céu se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Então, varões israelitas, atendei a esta palavra. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-os por mão de iníquos. O apóstolo Pedro, de forma destemida, apresenta aqui algo que seria, vamos dizer, uma má notícia para eles. Vocês são todos culpados. Ele não mede palavras para dizer que a respeito de Jesus o Nazareno, eles são culpados, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Vocês, judeus, entregaram ao Senhor na mão de iníquos, na mão de gentios, a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E agora outra coisa bastante interessante, que Pedro utilizou ali um profeta menor do Antigo Testamento, agora ele vai utilizar um salmo, o salmo de Davi, o salmo de número 16. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim sempre vi ao Senhor, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em segurança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua salvação. Então ele cita o Salmo de número 16 e continua o seu sermão. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Então ele está dizendo que Davi, sendo profeta, e ele não estava falando ali do seu próprio corpo que não seria deixado na morte, mas o descendente ali, ele foi pré-anunciado que o descendente de Davi, a ressurreição de Cristo, que não foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, de quem todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebidos do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Aí, o apóstolo Pedro vai citar mais um salmo, ainda para provar a respeito do Senhor Jesus. Então, primeiramente, citando ali o Antigo Testamento, a respeito daquele acontecimento que eles estavam presenciando, citando ali o livro de Salmos a respeito de Jesus e da ressurreição do Senhor Jesus, ali continua, versículo 34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E ele cita aqui o Salmo 110. E a reação ali do povo. Esteja, e ele conclui seu sermão, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Vocês ali, casa de Israel, que estavam reunidos, que estão reunidos aqui,
Eu quero dizer para vocês, ali Pedro dizendo no Pentecoste, que esse Jesus que vocês rejeitaram, a esse Jesus que vocês crucificaram, a esse Jesus que vocês não hesitaram em entregá-los aos gentios por mãos iníquas, para que ele fosse morto, movido unicamente por causa da inveja dos líderes religiosos, vocês crucificaram a esse Jesus que Deus o fez Senhor e Cristo. Algo que os judeus sempre esperavam, o Messias prometido, algo esperado pelo povo, alguém que viria libertá-los do domínio romano, algo que eles sempre esperavam, esperando atentamente o cumprimento das profecias que falava a respeito do Messias, mas no momento que o Messias chega, eles entregam e eles o crucificam. Mas Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro diz claramente: vocês são os culpados da morte deste que Deus fez Senhor e Cristo. Aí o versículo 37, que é o da nossa pregação. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Nós ouvimos palavras essas que não nos agradaram, porque você está nos acusando. Mas olha como é a obra do Espírito Santo, né? Lembra que eu falei sobre a economia da Trindade, a ação de cada pessoa? O Senhor Jesus mesmo tinha falado anteriormente que o Espírito Santo ele viria. E quando ele viria, ele convenceria do pecado, da justiça e do juízo. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, muitas vezes nós temos que apresentar primeiramente a má notícia de que o homem é pecador e que por causa do seu pecado ele merece a condenação. Na verdade, todos já estão ali em situação de pecado e miséria. Mas Deus provê o mediador, o Senhor Jesus, para que não venha todo homem perecer no seu estado de pecado. E o Espírito Santo, o que ele faz? Ele ilumina nosso entendimento para nós compreendermos as coisas de Deus. E no momento que nós somos convencidos dos nossos pecados, e nós reconhecemos em Cristo Jesus que pode nos livrar dos nossos pecados. Hoje, na liturgia, o presbítero Francisco leu 2 textos bastante interessantes de Romanos. Um mostrando a respeito da lei e outro mostrando a respeito do evangelho, da graça de Deus. 2 coisas que devem andar juntos, a qual os pregadores devem sempre pregar. A respeito da lei, daquilo que Deus exige do homem, e sobre a graça de Deus, que é a mensagem do evangelho e da salvação para o homem. E esses homens perguntam: que faremos, irmãos? E a resposta de Pedro. Antes disso, algo bastante interessante. Nós, muitas vezes, estamos domingo após domingo ouvindo sermões na igreja, ouvindo da pregação da palavra de Deus, e algo que devemos nos perguntar diariamente, né? Nós muitas vezes dissemos, nós fomos tocados por aquela palavra do sermão, olha, o pastor pregou aquilo lá, isso me comoveu. Mas uma pergunta, a gente deixa somente para o domingo ser comovido a respeito da mensagem do sermão? Ou entra na segunda-feira, a gente já esquece toda aquela mensagem? Começa a nova vida? Muitas vezes, meus irmãos, algo para a gente meditar. Não é só para mover o coração no domingo. Não é só para a mente ficar ali abalado pela mensagem no domingo. Não é para compungir-se, muitas vezes, o coração no domingo. Mas é para cada dia nós meditarmos.
a respeito daquilo que nós ouvimos no domingo. Que faremos, irmãos? E a resposta do apóstolo Pedro: arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outro é a promessa, para vossos filhos e para quantos ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A resposta ali a esta indagação destes homens, Pedro diz para que eles venham se arrepender. Era a mesma palavra que João Batista já pregava no seu ministério. E no momento que finda o momento do ministério de João, começa o ministério do Senhor Jesus, a mensagem de Jesus não foi diferente. Foi de arrependimento, chamando ao homem para que se arrependa dos seus pecados. Esta é a mensagem que deve ser anunciada, para que o homem venha se arrepender dos seus pecados, pois o homem é pecador e precisa encontrar a salvação do Senhor nosso Deus. Que faremos? Arrependa-se dos seus pecados. Olha essa forma imperativa. Arrependei-vos. E a consequência, e ao seguido de algo, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Algo que Pedro está falando nesse sermão aqui, e que deixaria também os judeus intrigados. Como eu serei batizado em nome de uma pessoa? Primeiramente, quero só explicar. Pedro aqui não está contrariando a fórmula batismal ensinada pelo Senhor Jesus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que ele está enfatizando aqui é a pessoa do Filho do Senhor Jesus, com a autoridade do Senhor Jesus. Então ele está dizendo que aquelas pessoas que crucificaram, que mataram o Senhor Jesus, eles deveriam ser submetidos ao nome do Senhor Jesus, de forma de humilhação. Se vocês se arrependeram mesmo, como vocês disseram, que comoveram, que compungiu-se o seu coração, então em atitude de arrependimento, sejam batizados em nome do Senhor Jesus. E olha o que ele diz, o Senhor Jesus Cristo, reconhecendo a ele como o Messias. Seja batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, para que vocês tenham o perdão dos seus pecados, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Então, olha a situação daqueles homens. Primeiramente, da acusação de pecadores que eles são, mas agora de arrependidos. E pelo batismo, que é o modo pelo qual um pecador ele se adentra, a forma ali pública dele dizer, da ação do lavar regenerador do Espírito Santo que faz do coração daquele homem, a forma pelo qual ele adentra agora a comunidade da fé, a igreja cristã. O nosso breve catecismo, ele diz assim a respeito do batismo, que é um sacramento na qual o lavar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo significa a nossa união com Cristo. Então significa que nós estamos em união com Cristo, a participação das bênçãos do pacto da graça e a promessa de pertencemos ao Senhor. É algo de pertencimento, é um símbolo visível que você pertence ao Senhor, que está em união com Ele e que você participa da bênção do pacto da graça. Eu vejo algumas pessoas, algumas igrejas novas, que negligenciam a questão do batismo. Algo que foi dito pelo Senhor Jesus que deveria acontecer, pregar o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Várias vezes, a gente vê os relatos do Atos dos Apóstolos.
a respeito de batismo, e algumas igrejas novas, as pessoas estão negligenciando isso. E Pedro aqui, movido pelo Espírito Santo, dizendo que eles deveriam se arrepender, ser batizados como sinal de arrependimento, e eles receberiam o dom do Espírito. Então aquelas pessoas que de outrora, inimigos que eles estavam de Deus, que crucificaram o Senhor Jesus, mas algo que Deus promete é recebê-las em sua família e ainda dar um presente para eles, que é o dom do Espírito Santo. Arrependam-se, vão receber ainda o dom do Espírito Santo na vida de vocês. Olha como Deus é misericordioso e salvador e perdoador dos homens que mataram, que crucificaram ao seu próprio filho. A gente se maravilha como Deus é. Como Deus é maravilhoso. E algo bastante interessante, nesse momento da descida do Espírito Santo, o Espírito Santo, em vários momentos do Antigo Testamento, eles vinham, capacitavam a pessoa para alguma obra. Desde no Novo Testamento, a gente já vê também a ação do Espírito Santo em algumas ações, mas naquele momento, meus irmãos, na descida do Espírito Santo, o Espírito Santo desceria sobre a sua igreja para ficar com ela para sempre. Ele é o Consolador, Ele é o Paracletos para estar conosco até a volta do Senhor Jesus. Ele é o penhor, até o momento da qual o Senhor vai nos receber. Ele é o selo que atesta que nós pertencemos ao Senhor. Então, para estas pessoas, Ele está prometendo o dom do seu Espírito Santo. E não somente estendendo até você, mas olha a promessa. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos ainda que estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Não vai ficar somente com vocês. Isso vai estender até os seus filhos, isso vai estender para longe e para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Enquanto eu meditava a respeito desse texto, eu fiquei maravilhado pensando, né? Cada um de nós fomos atraídos até o Evangelho, muitas vezes através de uma pessoa, através da igreja, mas da pessoa que nos transmitiu o Evangelho, ela veio de uma outra pessoa que transmitiu, e aquela pessoa de uma outra. É algo que começou lá em Atos e está fazendo efeito até hoje. E vai continuar até a volta do Senhor Jesus. É a mesma ação do Espírito Santo que trabalhou naquele momento e continua hoje, o Senhor chamando os seus eleitos. E o versículo 40. E com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-as, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Vocês devem se salvar dessa geração perversa, essa geração corrupta. É provável que Pedro estava se referindo especificamente aos líderes religiosos, aos sacerdotes, aos escribas, que tinham o domínio daquelas pessoas através de impor muitas vezes regras, mas queria fazer deles ali os seus senhores. Mas Pedro está dizendo ali: venham se salvar desta geração perversa. Para nós também hoje, nós também que fomos impactados, que tivemos o nosso coração movido, compungido, que em um momento da nossa vida nós perguntamos: que faremos? E nós nos arrependemos dos nossos pecados, recebemos ali o sinal do batismo. Agora, algo que devemos sempre estar alerta, meus irmãos. Nós devemos nos salvar desta geração perversa pela qual nós estamos vivendo. Nós ainda estamos no mundo. Mas graças a Deus, ainda o Espírito Santo de Deus está conosco. O Espírito Santo que veio ali, aqueles apóstolos, aquelas 120 pessoas no dia de Pentecoste,
que começaram a falar em outras línguas, a qual se ajuntou a multidão para saber o que estava acontecendo, e naquele momento Pedro e os demais apóstolos se levantam e mostram para eles o que estava acontecendo, era o cumprimento de uma profecia ali de Joel, e mostra a respeito do Senhor Jesus Cristo. Nós também, meus irmãos, devemos levar o Evangelho, essa mesma mensagem, mensagem da salvação. Salvar os homens que ainda estão perdidos nessa geração perversa. Quantos e quantos ainda estão perdidos? E cabe a nós, meus irmãos, nós somos os instrumentos para isso. O versículo 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. É claro, e o texto mostra isso, não todos ali se aceitaram se submeter e se arrependeram dos seus pecados, mas quase 3.000 pessoas se arrependeram, se submeteram, se humilharam e foram batizados em nome do Senhor Jesus, acrescentando ali 3.000. Tinha 120, mas acrescentou mais agora quase 3.000 pessoas. E o que aconteceu ali? A extensão do dia de Pentecoste se espalhou, não ficou restrito ali. A promessa era que para Samaria, todas as regiões. Depois o Pentecoste chega até os samaritanos. Depois o Pentecoste chega até os gentios ali na casa de Cornélio. Depois o Pentecoste alcança aqueles discípulos ali, quando Paulo encontra algumas pessoas que eles falaram que nem sabia que existia o Espírito Santo. E ele pergunta, mas vocês são batizados em quê? Ah, somos batizados no batismo de João. Ah, mas João batizou o batismo de arrependimento. Então, naquele momento ao qual ele expõe ali o Evangelho, o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas. Então, o Pentecoste chegando, atingindo aquelas pessoas, cumprindo a promessa do Senhor. Hoje, igreja do século 21, o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo faz morada das nossas vidas. O Espírito Santo, ele é o santificador. O Espírito Santo é o que nos faz pregar a palavra. O Espírito Santo é o que faz nós vivermos a nossa vida cristã, que muitas vezes nós temos a tendência de desistir de tudo. O Espírito Santo que faz muitas vezes você levantar da cama e ir para a escola dominical. O Espírito Santo que faz você, numa noite fria de domingo, estar congregando aqui na igreja. O Espírito Santo está na vida de vocês, meus irmãos. E graças a Deus por isso, e que possamos viver a nossa vida sempre em gratidão ao Senhor nosso Deus, sempre pensando e meditando que aquilo que começou no dia de Pentecoste, ele chegou até nós e vai se estender aos nossos filhos e a todos aqueles a qual o Senhor nosso Deus chamar. Que Deus nos abençoe.